Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. A entrevista de hoje, aqui no Frente a Frente, é com a deputada estadual Gabi Gonçalves, do PP, a mais jovem parlamentar eleita para essa 20ª legislatura. Entre os assuntos da nossa entrevista, as conquistas e os desafios das mulheres por mais direitos em todas as frentes do universo feminino. Deputada, eu iniciei essa entrevista abordando justamente a importância da representação feminina nos espaços de poder, sobretudo no âmbito do parlamento, seja nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional. O que representa, na sua opinião, esse aumento gradual da representação feminina no parlamento? E obrigada pela sua presença aqui em nosso programa. Inicialmente, gostaria de cumprimentar a todos os telespectadores, a você, Gorete, por ter nos convidado para debater um tema tão importante, que é a participação feminina não só na política, mas em todos os segmentos da sociedade. A gente vai iniciar o mês de março, o Dia Internacional da Mulher. Sabemos do real motivo de que aquilo aconteceu e que aquilo foi um marco, uma divisão histórica. E eu gosto sempre de lembrar de que a gente ocupou esse espaço representando 53% do eleitorado brasileiro, mas se essa luta hoje existe foi porque pessoas lá atrás fizeram parte dela. Então é bom a gente sempre lembrar de tudo o que passou, de todo aquele passado que serviu de ensinamento e das lições que a gente carrega até hoje. Então, para mim, é de suma importância a gente levar em consideração todo esse caminho trilhado e agora o desafio de estar como hoje mulher dentro da Casa Tavares Basto, de uma legislatura que tem uma das maiores bancadas femininas. Nós agora assinamos um requerimento para compor a frente parlamentar da mulher alagoana. Existe a comissão interna que trata dos assuntos inerentes à mulher. E eu acredito que sim, a mulher alagoana, a jovem, aquela menina que tem sonhos, que quando a gente está no poder, tenho certeza que esses sonhos eles vão se tornar realidade. Pois bem, a participação feminina na Assembleia nas últimas legislaturas tem aumentado, não só de número, mas também de representatividade. Qual a sua expectativa, deputada Gabi, em ser integrante desse momento, não é, que é um momento histórico para o legislativo e para as mulheres no seu empoderamento, em relação, inclusive, a ser a mais jovem deputada atualmente no Parlamento Alagoano? Eu tenho no coração muitos desejos e um deles é que a gente sempre esteja por igualdade. Não é dizer que a mulher vai ser superior ao homem ou que a gente quer algo que não é nosso. A gente quer apenas ocupar o nosso espaço. E a legislatura atual, essa 20ª legislatura, a qual eu tenho a honra e o prazer de fazer parte, eu tenho certeza que a casa, não só as mulheres, mas também todos os outros colegas deputados que compõem, estão com esse objetivo de unir forças para que a mulher ela seja protagonista da sua própria história. Pois bem, nessa questão de protagonismo, as mulheres têm dado exemplos os mais diversos, né, em todos os segmentos, digamos assim, em que ela está presente. Na questão política, observa-se que a legislação eleitoral cria as condições objetivas para que as mulheres possam, né, chegar à condição de representar a sociedade no parlamento, que é a instância, digamos assim, mais importante, porque é onde as leis são constituídas, onde há aprovação ou não de determinadas leis que representam também avanço para as mulheres. O que dizer dos partidos políticos no sentido de priorizar, de fato, as candidaturas femininas ou incentivá-las? É de extrema importância. Eu acredito que o homem e a mulher, ele possuem visões de mundos totalmente distintas. Primeiro, pelo fato da mulher, desde muito cedo, ter aquela maturidade aflorada. Quando a gente pega um homem de 18 anos e uma mulher de 18 anos, a gente sabe que as visões de mundo são completamente diferentes, inclusive as prioridades.
Então, a mulher, ela é forçada pela sociedade para amadurecer muito mais rápido. E isso eu sinto na pele e falo isso com propriedade, porque foi o que aconteceu comigo. Muitas das vezes, a gente como filha, a gente às vezes tem que ocupar, vai para o mercado de trabalho e a gente ocupa múltiplas funções. Então, eu tenho relatos de mulheres que são mães, que são donas de casa, mas que também ocupam seu lugar no espaço de trabalho. Então, essa múltipla jornada faz com que a mulher tenha experiências e seja sensível a diversos temas. Então, acredito sim que é de suma importância os partidos políticos, eles tenham sempre esse olhar voltado para incentivar a participação política da mulher e lembrar que só com mulher, realmente, a gente consegue discutir temas tão intrínsecos à nossa classe. Muito específicos, não é? Deputada, a senhora, durante uma sessão plenária, já da 20ª legislatura, a senhora destacou o Dia do Voto Feminino no Brasil, 90 anos, né, de comemoração, digamos assim. Uma grande conquista. Uma grande conquista, exatamente, porque a gente sabe do quão é importante o parlamento no sentido de aprovar as expectativas da sociedade para um mundo melhor. Então, nesse caso, como a senhora entende lembrar, sobretudo, as mulheres para elas se lançarem na política? Eu gostaria de fazer esse convite, mas também esse alerta, de dizer que precisamos de mais mulheres, precisamos de mais guerreiras que encabecem essa luta. Se a gente está aqui, é por vocês. Foram vocês que proporcionaram que eu, Fátima, Cibele, Flávia, Rose e Carla, que agora está licenciada, que a gente chegasse até aqui e que fosse voz, que é essa nossa missão, levar vez e voz para tantas pautas que, infelizmente, ainda não eram levadas como prioridade, que estava lá naquele modo mudo, silenciado. E esse é o desafio. O desafio da mulher estar no legislativo é que a gente pegue, muitas das vezes, casos que eram considerados insignificantes, mas que para a gente é de grande valia. Igualdade política, né? É o que se espera, porque é absurdamente... não dá para aceitar que até países muçulmanos eles têm uma maior representação política de mulheres que propriamente o Brasil. O próprio Brasil, verdade. Um país que a gente... Democrático. Exatamente, que a gente se diz democrata, mas que infelizmente essa participação ainda não é tão efetiva. Por isso que eu acredito que a gente ainda também não tem tantos avanços nessa área. Pois bem, o fato de a senhora ser filha, né, do prefeito de Rio Largo, que todos nós conhecemos, né, pesou de que forma para a sua candidatura? Porque tem cobranças aí também, né? Gilberto Gonçalves. Verdade, meu pai, Gilberto Gonçalves, hoje então prefeito de Rio Largo, segundo mandato. Eu digo que para mim ele representa uma fonte de inspiração. A gente aprendeu desde muito cedo a correr atrás dos nossos sonhos, a acordar de manhã e saber qual é o nosso objetivo, o que é que eu posso fazer de diferente e o que é que eu posso transformar. E a visão de mundo que eu tenho hoje, a pessoa que eu me tornei, tenho certeza que tem muita contribuição do meu pai. Meu pai é um grande sonhador, foi uma pessoa que aceitou a missão de trabalhar pelo seu povo. E pegamos uma cidade totalmente destruída e que as pessoas não tinham nada. Mas uma coisa, e quando a gente olhava no semblante do Rio Larguense, estava lá estampado a esperança de dias melhores. Foi isso que aconteceu. Pedrinha por pedrinha, nós fomos fazendo a reconstrução de uma cidade que antigamente era devastada. Hoje, uma cidade dormitório, conhecida como cidade dormitório por muitos anos. Exatamente, né? Existe esse movimento pendular, Maceió, Rio Largo. Hoje, nós devolvemos a autoestima para o Rio Larguense. Levamos qualidade de vida, acabamos com mais de 90% das favelas. Pessoas que não tinham nem o direito de ter uma lâmpada acesa. Hoje, 92% de Rio Largo é iluminado em LED. Nos próximos anos, iremos fechar toda a cobertura da área de saúde.
para as mulheres, principalmente, estamos fazendo no Centro da Mulher Rio Larguense, um atendimento multidisciplinar. Para aquela mãe que é dona de casa, não precisa ir para o PAN Salgadinho para poder conseguir uma especialidade. Lá em Rio Largo a gente tem 2 policlínicas que funcionam com mais de 20 especialidades médicas. Além disso, a atenção básica, aquela porta de entrada do SUS, a gente não só pensa em levar o médico generalista, não. As mulheres elas não precisam sair para as policlínicas para poder conseguir o principal. Muitos casos de câncer de mama que existiam, hoje a gente consegue tratar dentro da própria unidade, porque a gente tem ginecologia e pediatria todas as semanas em todas as unidades básicas rio-larguenses. Então, meu pai me ensinou que para a gente fazer, a gente precisa ter paciência, respeitar o processo, os desafios e aprender. E ele me colocava dentro de um carro e me colocava para poder olhar a cidade, para escutar as pessoas, para saber onde é que realmente o calo aperta, onde estavam os reais problemas, o que era para a gente fazer prioridade. Não era a visão apenas do mundo do prefeito Gilberto, era a visão de um cidadão rio-larguense que estava preocupado com o seu povo. E que ele faz isso todos os dias. E assim como ele, eu aprendi que vim para cá, para a Assembleia, com esse desafio de fazer um mandato de menos gabinete, mas de estar mais na rua, ao lado da população, levando vez e voz para quem era invisível. É para isso que a gente veio para cá, para cuidar de gente, para fazer uma frase tão clichê se transformar realmente em realidade. Exatamente. Eu estava anotando aqui, enquanto a senhora terminava a fala, relacionando a sua experiência hoje tão jovem e tão dinâmica na forma de entendimento da situação, o fato de a senhora ter assumido a Secretaria de Assuntos Institucionais na gestão, até a atual gestão, isso contribuiu em muito para um conhecimento mais articulado, porque há uma casa, sobretudo, de articulações, não é? Com certeza. A política é a arte de construir pontes. E foi isso que eu fiz na época que estava à frente da Secretaria de Relações Institucionais em Rio Largo e que carrego essa bagagem agora para o meu mandato como deputada. Acho que o diálogo é o ponto crucial para isso. Então, foi construindo essas pontes com o povo, como bem falei anteriormente, da gente ir de perto, ver a necessidade e onde realmente estava doendo para a gente chegar com remédio para sanar e aliviar aquela dor. Foi também junto com o Legislativo que a gente começou uma parceria e saber que os poderes eles eram harmônicos, mas que também eram independentes entre si. E sempre tive esse feeling de parar para observar a tudo o que acontecia ao meu redor. E eu gosto bastante de dizer para as pessoas que ainda não me conhecem, que vão estar assistindo essa entrevista, que a Gabi, que entrou como secretária de Relações Institucionais, e a Gabi, que saiu da secretaria, que aceitou o desafio chamado do povo alagoano para poder hoje estar ocupando uma cadeira aqui na Assembleia, ela é uma Gabi totalmente diferente. Eu andei os 102 municípios desse estado. Eu sei da importância da gente ir de perto, de realmente parar um pouquinho. Às vezes o que a pessoa precisa é o mínimo de atenção. É saber que tem uma pessoa que se preocupa com os seus problemas. Então foi isso que o principal aprendizado da Secretaria de Relações Institucionais em Rio Largo me trouxe foi esse. Da gente saber parar e doar o mínimo, que às vezes para a gente é uma coisa simples, mas que a pessoa que está lá necessitando faz muita diferença. Então é dar valor às coisas simples da vida. Deputada Gabi, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia.
Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe a deputada mais jovem, né, dessa 20ª legislatura, que é a deputada Gabi Gonçalves, do PP. Ela nos dá essa entrevista justamente no mês dedicado à mulher. Né? Deputada, o que foi determinante, essa relação, o que difere de estar uma relação institucional lá em Rio Largo? Eu fiz a pergunta anteriormente, mas qual foi o diferencial de estar na prática e estar hoje no parlamento? E a gente sabe que no parlamento a base do governo, a oposição. Qual vai ser a atitude da deputada Gabi Gonçalves em relação a essas questões quando colocadas em votação? O que difere da minha atuação como secretária de Relações Institucionais para a Gabi, deputada hoje, é que quando a gente está no Executivo, a gente consegue fazer acontecer. Mas quando a gente está no Legislativo, o que a gente pode é gerar obrigações, é indicar, propor, para que os órgãos competentes eles executem. O parlamento é a caixa de ressonância da sociedade. É a gente que lida todos os dias com centenas e até milhares de pessoas, porque a rede social tem um alcance imenso e eu costumo bastante ter uma rede social muito ativa. Então, a gente recebe demandas... A resposta é imediata, né? Exatamente. A gente recebe demandas simultâneas e com temas totalmente distintos. Com relação ao meu posicionamento aqui nessa casa, eu vim para cá, não foi para gerar problema, muito menos conflito. O meu papel aqui, como legisladora, é trabalhar para o bem do povo alagoano. É pensar nas mulheres, é pensar nas crianças, nas jovens, nas meninas, para que elas sempre tenham uma melhor qualidade de vida. Essa aqui é a minha real missão, é o meu compromisso. Pois bem, o que foi decisivo, na sua opinião, para a sua eleição? O que foi decisivo para a minha eleição? Eu digo que o carinho das crianças é um débito que eu tenho que é impagável. Como mensurar isso? Para mim, uma coisa que acompanha bastante, eu acho que o político, a gente tem que abdicar de muita coisa na vida. E eu fiz isso muito jovem. Eu decidi abrir mão de tantos sonhos que existiam anteriormente em mim e tinha um objetivo. Eu precisava participar da transformação que minha cidade estava vivendo. E quando eu aceitei essa missão de ir ser a Gabi e estar à disposição do estado de Alagoas, eu sempre tive mais esse olhar voltado para as crianças. Eu digo que eles são os meus pequenos e que eles sempre tiveram esse lugarzinho especial dentro de mim. E na eleição não foi diferente. Eu tenho uma caixinha, vou até revelar aqui. Eu tenho uma caixinha com várias cartinhas que eu recebi, com crianças que deixavam de ir para a escola para poder me ver. Que quando me encontravam na rua... Carisma, né, deputada? Algo assim muito peculiar, muito próprio, muito particular da candidatura, né? Da candidata, digamos assim, ou do candidato. Crianças que choravam porque queriam uma bandeira minha. Outras que deixavam de tomar café à noite porque a Gabi ia passar naquela rua. E eu vou retribuir isso. Isso contribuiu muito para mim, porque a gente sabe que o cansaço físico e mental, ele bate na gente. Mas era esse carinho, essa troca de cuidado, de amor, esse sentimento, era aquilo que fazia aquela chama acesa sempre se manter viva dentro do meu coração. Então, isso para mim foi um divisor de águas. Era aquilo quando eu acordava de manhã e lembrava. E até hoje eu lembro e sei da minha responsabilidade de retribuir tudo isso com muito trabalho. Pois é, muito trabalho. Dentro de quais prioridades, digamos assim, porque são muitas, né? As demandas são imensas, mas qual é a prioridade para esse primeiro ano
dessa legislatura? A prioridade da Gabi hoje, como deputada, é sempre pensar naqueles que eram invisíveis. Eu, como falei no bloco anterior, eu andei pelos 102 municípios do estado de Alagoas. Eu conheço de perto cada região e sei de verdade onde é que o calo aperta. A minha missão é chegar para poder mudar problemas que infelizmente são antigos, mas que até hoje não têm solução. E eu quero trabalhar pensando nas mulheres alagoanas. Eu quero que elas exerçam o seu espaço, ocupem ele, sem distinção. Eu quero pensar na criança, que ela tenha um lugar seguro e que ela sempre consiga ter as mesmas oportunidades entre o filho do rico e o filho do pobre. Que eles sonhem sem limites, que eles tenham os mais altos voos. Eu quero dizer que os jovens, eles precisam ter oportunidades. Vai ser uma tecla que eu vou bater sempre. Isso começa na oferta de creches, né? E a gente sabe que na totalidade dos municípios não tem sido viabilizada a construção de creches no geral. O Estado está construindo, pode fazer parcerias com os municípios também, porque um aluno, a pessoa projeta o seu futuro a partir do momento que a família leva para uma creche, para a escola. Toda caminhada começa no primeiro passo. Exatamente. E o primeiro passo é lá atrás, na educação infantil. Exatamente. Se a gente tiver essa porta aberta para essas crianças, eu tenho certeza que a gente reduz bastante a criminalidade. A gente consegue esclarecer melhor as pessoas. Falar da importância da política, que a política de verdade é ela que vai fazer com que a sociedade ela funcione da melhor forma. Como está o ensino lá em Rio Largo? O ensino em Rio Largo, de um modo geral, evoluiu bastante. Quando iniciamos a gestão, nós tínhamos cerca de 7 mil alunos apenas. Iniciamos uma busca ativa e hoje é de se comemorar, inclusive, que nós temos por volta de 20 mil alunos. Então, é um ganho expressivo. Sabe por quê? Isso é confiança, é credibilidade. É a gente tratar a educação não como um gasto, mas como um investimento. Nós ampliamos salas de aula, construímos novas escolas. Na minha cidade, a gente não tinha creche. Nesses pouco de 2017 até o ano de 2023, foram construídas 7 creches com recurso próprio. Creche que serviu como base para o programa CRIA. Quando eles estavam fundando, eles foram lá em Rio Largo visitar em loco, ver como é que funcionava o nosso programa de creche. Hoje, a gente sabe que o aluno de Rio Largo ele recebe todos os meses uma feira por estar matriculado na rede de ensino. Merenda de qualidade, a gente pensa no de jejum, sabe da importância dele no processo de aprendizagem. A agricultura familiar abastece as escolas com os itens da merenda? Também é um preceito legal que a gente cumpre lá e a agricultura familiar ela também faz parte disso. Então, o transporte escolar, que a gente praticamente, nossa frota de ônibus, que era sucateada, se a gente tivesse 10 ônibus era muito, hoje a gente tem cerca de 60 ônibus com recurso do próprio município. Então, é a gente mostrando que, às vezes, que com o mesmo recurso, se a gente administrar do jeito certo, a gente consegue, sim, transformar a realidade. E com transparência, né? Exatamente. Deputada, porque é dinheiro público, é investimento. Como a senhora falou, esse conceito deveria ser algo muito natural, mas não é. Na prática, a gente vê que há algumas experiências pelo Brasil inteiro de que falta investimento realmente sobretudo para a educação infantil, que é uma das mais caras, né? Do ponto de vista comparativo às outras séries. Mas que, infelizmente, as pessoas não têm esse olhar sensível de que, realmente, se a gente investir lá na base, lá onde a criança está começando a desabrochar para a vida, a gente conseguiria, de verdade, minimizar tantos problemas. Certamente. Deputada, a senhora é sabedora
desse instrumento de discussão com a sociedade, de aproximar o parlamento da sociedade, que são as audiências públicas. A senhora pretende utilizar-se desse instrumento também para a discussão de temas de interesse da sociedade? Com certeza. Tanto a Frente Parlamentar Feminina, em conjunto com todas as outras deputadas, assim como a deputada Gabi, vai utilizar bastante esse instrumento. Nós temos as nossas pautas, como falei anteriormente, vamos voltar mulher, pessoa com deficiência, fazer um mandato inovador e inclusivo e pensar nas nossas crianças também. Então, a gente vai estar sempre convocando a sociedade, chamando para cá para dizer, a responsabilidade não é só do parlamento. A gente precisa da contribuição de vocês. Porque, de verdade, cada ponto de vista é a vista de um ponto. Às vezes, o que, para mim, é bom, para aquela pessoa que está enfrentando aquela situação, tem uma opinião totalmente diferente e que, para ele, resolve de maneira pontual aquele problema. Então, a gente precisa, sim, chamar a população, fazer essa convocação para cada cidadão alagoano, para cada cidadã, que, de verdade, eles contribuam com o nosso mandato. Temos mazelas tão ou menos preocupantes aqui no estado de Alagoas, que estão relacionadas, por exemplo, à questão da fome do país, que atinge também o estado. Como a senhora entende essa dificuldade que em pleno século XX a gente ainda tem que se deparar? A fome e a miséria... 21. A fome e a miséria é um problema que assolam não só Alagoas, mas também todo o Brasil. É uma realidade muito triste e dolorosa, porque só sabe quem tem fome quem passa. O que é a gente acordar de manhã e abrir o seu armário, a dona de casa, e não ter nada para poder oferecer aos seus filhos. E eu queria entrar num problema, acredito que ainda muito doloroso, o tão quanto, que é a situação da falta de água. A gente vem enfrentando essa batalha... Uma questão sanitária, né? Também. É uma batalha árdua, mas eu acredito que com fé em Deus, lá na frente a gente vai olhar para trás e vai dizer que valeu a pena. Porque a população, em especial da região metropolitana, ela está sofrendo bastante com isso. Principalmente não só com as altas tarifas que são cobradas hoje, mas também com a má prestação de serviço. Com esses racionamentos que só pioraram com a chegada da nova empresa. A BRK. Com a BRK. E esses dois problemas, de forma conjunta, também vai ser bastante debatido nesse mandato. É importante, né? Porque nós temos a BRK, que foi a privatização, e privatização no Brasil só deu certo com a telefonia celular, porque já existiam várias no mercado, né? Verdade. Então, quando você tem a condição de comparar, está tudo bem. Quando não se tem, gera-se um problema, né? Exatamente, gera-se um problema e é esse problema que a população alagoana vem enfrentando. E a gente vai sim se posicionar com relação a isso e vai estar sempre cobrando providências e uma melhor qualidade nesse serviço. Essa discussão já foi iniciada no plenário, né, e colocado, inclusive, que a BRK tem cobrado em Alagoas muito mais caro do que se cobra em outras cidades do país. Isso tem que ser visto, não é? Verdade. Eu acredito que foi a modelagem que foi feita, a concessão, uma escolha do antigo governo e infelizmente agora o povo paga a conta. Mas a gente vai sim discutir, vai propor também junto ao governo do estado uma forma da gente minimizar e aumentar a participação da tarifa social, porque a gente sabe que a maior parte do nosso estado hoje ainda sobrevive de Bolsa Família. E infelizmente isso não foi levado em consideração no momento em que eles fizeram o desenho da concessão. Ok. Deputada, chegamos ao segundo intervalo do nosso programa e em 1 minuto estaremos de volta. Até já. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes.
Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Chegamos ao último bloco do nosso Frente a Frente, que hoje recebe a deputada estadual Gabi Gonçalves, do PP. Deputada mais jovem nessa 20ª legislatura. Perdoe-me a indiscrição, deputada. Quantos anos? 23 anos. Pois é, e com uma experiência de vida bem, digamos assim, bem abundante, né? Bem vividas. Bem vividas. Intensamente vividas. Deputada, falemos sobre o que define, estamos no mês da mulher, Dia Internacional da Mulher, não é? Que é um mês de muita observação sobre conquistas, sobre os problemas que ainda são enfrentados pelas mulheres no país. E eu pergunto, a presença da mulher, ela evidencia na prática o quê? Em qualquer situação, digamos assim, social, no meio do trabalho, na esfera política, na esfera da gestão pública. Eu gosto muito de dizer que a mulher ela consegue ser um misto de emoções. Ela é doce, mas ela também é forte. Nós amamos, mas também lutamos por um objetivo. Nós temos sensibilidade, mas ao mesmo tempo, pulso firme, sangue nos olhos para poder tomar qualquer decisão. E por isso que muitas pessoas falam palavra de rei. Eu digo que não é palavra de rei, é palavra de rainha. Porque quando uma mulher, ela toma uma decisão, tenha certeza que ela já calculou todos os riscos, todos os prós e contras para poder chegar naquele ponto-chave. Então, mulher é sempre a gente pensar naquela pessoa que é mais sensível, que é mais sensata, que é mais prudente e que faz total diferença para toda a sociedade. Pois é, porque a mulher que tem filhos, sobretudo, dar conta do doméstico, do privado e do público, digamos assim, do trabalho, é algo que só as mulheres podem, não é? Só nós mesmas podemos entender e assumir essas múltiplas funções. Sobre os instrumentos de defesa, não é, de direitos das mulheres, como a senhora avalia esses instrumentos na sua atuação atualmente? Eu trouxe à tona, na semana passada, um caso falando sobre uma mulher que teve o seu BO negado por um agente lá no Agreste Alagoano. A gente tem muita lei, mas e a aplicabilidade delas? Sobretudo a Lei Maria da Penha, né? Como é que isso funciona? De verdade, aqui no nosso estado. Os casos que são subnotificados, que a gente não tem dado palpável para poder medir a violência que acontece com milhares de mulheres aqui. Todos os dias, em todas as classes sociais. Em todas as classes sociais. E o principal, naquelas que vivem na periferia, naquelas que faltam esclarecimento e que, na maioria das vezes, a gente sabe que não só naquela que falta esclarecimento, mas também em pessoas de classe média alta, que tem o receio de chegar até uma delegacia e prestar um boletim de ocorrência.
porque muitas das vezes não quer dificultar ou atrapalhar a vida do agressor. E isso... Ou teme também pela vida. Exatamente, que muitas medidas protetivas que infelizmente na prática não acontecem. Eu tenho um caso que me chocou muito na minha cidade, que uma mulher que tinha uma medida protetiva, mas que o agressor, ele tentou incendiar a casa dela. E você Ele não podia ficar a 500 metros de distância dela, mas incendiou a casa. Incendiou a casa. E a gente olha assim e diz, realmente, até que ponto a gente chega? Até quando a gente vai suportar tudo isso? Então é por isso que a gente volta para aquela tecla lá do início, de dizer que as mulheres elas precisam sim ocupar os seus espaços e ter cada vez mais outras mulheres e mais pessoas que tragam à tona situações como essa e que levem voz para situações que para a sociedade enraizada, não falo isso como uma forma generalizada, mas esse machismo enraizado, ele precisa sim ser combatido. Ser combatido pelas mulheres, sobretudo, porque há muito conceito machista defendido também por mulheres, infelizmente. Infelizmente, ainda. E nesse sentido, a senhora acredita que os caminhos que levam ao pensamento crítico podem ser trilhados, digamos assim, podem ser construídos por uma gestão pública? O que se espera da gestão pública nesses casos? Eu espero atuação, espero sensibilidade e cobrarei isso. Cobrarei que pessoas sejam capacitadas, que as pessoas que compõem toda essa rede de apoio feminino, elas estejam sempre preocupadas, de verdade, na essência, que é o trabalho principal deles, que elas prestem suporte, que elas prestem esclarecimento e que cada vez mais a gente quebre esse tabu na sociedade, de que violência não é só violência física, é violência emocional, é a violência patrimonial, é a violência psicológica que as mulheres sofrem todos os dias. A gente não pode deixar isso ser uma conduta repetitiva. A gente precisa mostrar para todas as mulheres que isso, de verdade, isso gera impactos por toda a nossa vida. Quantas mulheres hoje tomam medicamentos porque viveram um relacionamento abusivo e que não tiveram, na época, uma pessoa que tivesse um start para que ela mudasse aquela situação? Então, precisamos disso, de atitude. E o apoio de outras entidades também, criar um pool de entidades na defesa desses direitos que as mulheres têm, não? Com certeza. Quanto mais pessoas adeptas à causa, se a gente dá a mão, formar uma corrente, a gente precisa de pessoas dispostas a carregar o seu fardo e a transformar essa realidade. Qual é a atuação, digamos assim, as linhas de pensamento do PP para a organização das mulheres do ponto de vista partidário? Nós temos o movimento Mulheres Progressistas, tive a honra de participar, inclusive da Juventude Progressista também. O PP ele sempre fala do protagonismo feminino, da mulher estar inserida em todos os contextos da sociedade, não só na política, mas também onde ela quiser. Então, é um partido que tem uma visão bastante ampla e que está para dizer que sempre estará apoiando as mulheres. A representação feminina no partido corresponde a essa expectativa declarada? Com certeza, autêntica, né? Sempre. Nesse sentido, como foi a sua chegada na Assembleia Legislativa? A senhora acreditava na sua eleição? Eu digo que Deus, ele sempre coloca na gente desejos. E foi essa sementinha que foi plantada lá atrás. Eu não sonhava em ter um mandato. Eu não estou aqui por cargo, não estou aqui por foto, não estou aqui para ter poder. Eu estou aqui para servir. Eu nunca sonhei em ser deputada, eu confesso aqui. Nunca sonhei. Para mim, isso nunca estava no meu plano. Mas quando Deus chama, toda a ordem dotada por Ele, ela vem de capacidade.
E Deus nos capacita. Foi isso que aconteceu comigo dia após dia. Eu pude ver a minha transformação. E eu só tenho que agradecer a Ele, ao meu Deus, toda a honra e toda a glória. Se eu estou sentada na cadeira hoje como deputada, a Gabi, ela tem esse débito também muito grande, impagável. E a minha missão, o meu compromisso é servir, é dedicar todos os dias, não para inspirar ninguém, não para competir com ninguém, mas para dizer que eu posso dar o meu melhor. E é isso que eu tenho feito. A sua candidatura foi um lançamento de família ou da instituição partidária? Foi um consenso. Nós temos... Eu faço parte do Progressistas, do grupo político do deputado federal Arthur Lira, e junto com meu pai, isso foi pensado e nós idealizamos a Gabi hoje como deputada. Qual é a marca que a senhora... Estamos no início de uma legislatura, mas pode-se pensar adiante. A marca que a senhora gostaria que ficasse da sua participação no Legislativo alagoano? Um mandato inclusivo, participativo e aquela pessoa que se preocupa com os invisíveis. Quem são os invisíveis? Para você, o que significa uma pessoa que está lá no sertão, que não tem comida, que não tem água, que ainda vive em casa de taipa? Para vocês que estão nos assistindo, o que é a dor de uma mãe que recebe o diagnóstico de um autismo e não consegue um tratamento especializado para o seu filho? O que significa para a gente agora é lugar de se colocar no outro, da mãe de família que procura um lugar seguro para deixar seu filho, mas que não tem. Eu senti na pele também o que é acordar de manhã, o trabalhador que faz aqui parte, principalmente da minha cidade, da minha Rio Largo, e sai de casa cedo, mas que infelizmente o transporte público prestado é de péssima qualidade, que o ônibus quebra no meio do caminho, que às vezes ele tem que fazer o transbordo porque o VLT, com essa situação da Braskem, não consegue chegar até o local final. E isso realmente é ser invisível. São problemas antigos que eram silenciados e eu vim para cá para poder trazer vida. Sobre a Braskem, é um capítulo à parte na história de Alagoas e, sobretudo, de Maceió. Qual é a sua opinião sobre o que aconteceu e os desdobramentos dessa tragédia causada pela Braskem? O que aconteceu é desesperador. Você acordar de manhã e saber que vai sair da sua vida que você levava desde o início naquele mesmo local. Quebrar todo o seu círculo de amizade e dizer que aquilo ali tudo teve que ter um ponto final. Mas não foi um ponto final de forma consensual, não. Você teve que deixar a sua vida para trás abruptamente, de forma abrupta. Eu digo que isso é muito doloroso. Eu me coloco no lugar daquelas pessoas que estão naqueles bairros, nesses 3 bairros especificamente, que foram atingidos pela tragédia da Braskem. E isso sim precisa também ser lembrado. O que é que você espera, né? A gente espera providências. Tem pessoas que receberam indenizações, mas que indenizações totalmente desproporcionais, porque a única empresa que estava para indenizar é a própria Braskem. Não havia nenhum tipo de concorrência, nenhum tipo de parâmetro para poder estabelecer valores. Sobretudo, né? Exatamente. Então, ela criou o problema, ela resolveu quanto ia pagar e as pessoas não tinham escolha, tinha que aceitar. Isso foi imposto, não foi discutido. Então, é uma situação muito delicada. Deputada Gabi Gonçalves, infelizmente chegamos ao fim da nossa entrevista. Passou rápido, não? Verdade, passou muito rápido. Pois bem, algumas considerações que a senhora queira fazer? Eu gostaria de agradecer pela oportunidade e desejar de antemão, em especial a todas as alagoanas, um feliz Dia Internacional das Mulheres. Um dia de luta, um marco para a nossa história. E dizer que a gente não está aqui para aceitar flores, chocolates, não. A gente está aqui para
querer adeptos à nossa causa. Aos direitos. Aos direitos, ao protagonismo feminino, a mulher exercer aquele seu lugar que estará sempre reservado na sociedade. Então, muito obrigada e um beijo no coração de todos vocês. Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.